agora, pessoal, nós vamos conhecer um projeto maravilhoso. É o projeto Amor, que cria uma cultura de saúde e melhora na qualidade de vida dos portadores do HIV. Exatamente, aqueles que a gente fala que tem AIDS, não é isso? Então, são os portadores de HIV. E nós recebemos aqui, para nos falar desse projeto tão bacana, a médica Irene Adams, que vai nos contagiar com essa ideia maravilhosa. Irene, que bom tê-la aqui no nosso programa, uma honra recebê-la aqui para falar, para falar deste projeto tão especial. E a gente gostaria que a senhora falasse para a gente já como começou esse projeto. Primeiro, não é um projeto com pessoas vivendo com HIV e AIDS. É um projeto que teve o começo na preocupação de prevenção de DST e AIDS. Então, começou 26 anos atrás, quando eu comecei como médica a trabalhar com AIDS, e na mesma semana que comecei esse trabalho com essa doença, conheci um casal da minha terra, holandeses, e eles são missionários, estavam trabalhando com meninos de rua. Então, ficou claro que tem essa doença, AIDS, e quem sabe de AIDS nunca ouviu falar de menino de rua. E tem esses missionários trabalhando com meninos de rua que não sabem nada sobre AIDS. Então, tudo começou 26 anos atrás, prevenção de AIDS entre meninos de rua. Sim. E, paralelamente, como médica, obviamente, estava atendendo adultos já vivendo com HIV e AIDS, que também fez uma dramática mudança na minha vida. Então, na verdade, é um projeto de prevenção. E como que funciona esse projeto na prática? O primeiro trabalho começou conhecendo a realidade deles. Então, junto com o Pastoral do Menor abriu a Casa de Apoio aos Meninos e Meninas de Rua, no porão da Igreja do Senhor da Conceição, na Lagoinha, justamente uma área onde tinha muito movimento de meninos de rua. E, por coincidência, pertinho da Casa do Jocum, que também trabalhava com meninos de rua. Então, a primeira coisa era contato um a um, conhecer na carne. E aí que mudou tudo, porque quando eu vi esses meninos no dia a dia, percebi que o menos importante da vida deles era a AIDS. Quanto tempo demora entre pegar a infecção com vírus HIV e ficar doente de AIDS? O vírus seria incubado por muito tempo? Por muitos anos? A maioria não sabe, mas em média demora 10 anos. Então imagina eu, e com esses meninos falando, deve fazer isso, não deve fazer aquilo, porque daqui a 10 anos pode passar mal. Até lá eles já estão mortos. Ou baleado, ou esfaqueado, caiu do ônibus. Então, na realidade minha, tudo mudou quando conheci na carne eles. A necessidade deles era muito mais do que AIDS. Era se conhecer, era gostar de si. Porque de tanto as pessoas falam... com a autoestima deles. Exatamente. A identidade que eles não tinham. Porque de todo mundo falar, você é pivete, você é criminal, você é marginalizado, você não serve, não presta. Ele acredita. Ele é uma criança, está Ele já é em si, esse menor abandonado, essas crianças que vivem em situação de risco, eles já são rejeitados já, às vezes, pelos próprios pais, ventre, né? Não é à toa que está na rua. Está na rua porque a casa era pior. Então, o primeiro trabalho tinha que ser esse resgate. E como médico, como que eu faço? Na maneira de eu atender. A maneira de olhar no olho, na maneira de linguagem que eu uso. Amor, mostrar que eu acredito em você. Você tem dentro de si uma coisa bonita. Você é importante para mim. E aí ele percebe. Ele percebe o que está dentro dele, né? Isso que eu ia perguntar. E como é a aceitação? Quais são os retornos quando há essa aceitação dessa criança, desse amor? Porque tem pessoas que também não são preparadas, tamanha rejeição na sua vida, que elas se afastam, elas se armam, criam suas defesas com relação até ao amor mesmo que alguém pode dar a ela, dedicar a ela. Como que é essa relação com essas crianças? Como que é o retorno disso com elas? Eu acho que um exemplo seria dos primeiros dias. Um garoto de rua veio para minha enfermeira com uma ferida feia. Então, ela fez um curativo, colocou uma atadura. E logo depois, ele tirou a atadura e mostrou. E eu dei uma bronca nele. Atadura custa dinheiro, eu não tenho atadura à toa, você não podia ter feito isso. Então, deixa isso aí.
A minha enfermeira tranquilamente fez uma voatadora e me procurou tranquilamente e sem falar com as outras pessoas. Doutora Irene, por que a senhora acha que ele tirou isso? Porque ele não pode acreditar que alguém pode gostar dele, tocar dele, dar carinho, não fosse a ferida. E ele gostou tanto da atenção, da carinho da enfermeira. Que ele tirou para fazer de novo. Exatamente, porque não pode nem imaginar que a gente vai dar um abraço por ser ele. Foi uma lição muito forte na minha vida isso. Agora, Irene, com relação a essas crianças porque alguns têm os seus pais estão aí às vezes também numa situação comportamental de risco, não é? Com certeza. E como que é o acolhimento também dos pais? Porque isso chega nos pais. Os pais, olha, eu preciso saber quem está cuidando do meu filho. Qual que é o testemunho disso? Bom, naquela época, o menino está na rua. Certo. Então, por definição, perdeu o vínculo com os pais. Mas as outras entidades, por exemplo, o Jocum, Jovens com Missão, eles têm essa política, conversar com a criança, pedir permissão, visitar os pais. Aí eles descobrem o que é o problema nesta casa que levou o menino a fugir para a rua. E tenta essa reaproximação. Então, eu não tive contato porque meu contato era com o menino na rua. Agora mudou. Graças a Deus, implantamos o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, hoje em dia, este menino, muito antes de fugir para a rua, algum vizinho vai fazer denúncia para o Conselho Tutelar. Conselho Tutelar vai na casa descobrir o que é. Conselho Tutelar tenta resolver o problema. E se não conseguir, aí que recomenda para proteção que vai num abrigo. Hoje em dia, o Projeto Amor trabalha com uns 50 abrigos. E os meninos estão no abrigo por ordem judicial, para proteção da criança. Entendi. Aí, uma vez que está no abrigo, ele vem para mim, mas o pessoal do abrigo faz esse trabalho, se o juiz permitir, de abordagem dos pais. Tentar consertar a família para dar o direito dele de convivência em família. De retornar para o seio familiar, né? Sim. Isso é importante, porque eu pensei assim, às vezes a gente cuida dos meninos, mas a causa, né, a origem, a raiz, que é a raiz do problema, como a Carol disse, está ali ainda contaminada. E o menino não tem como voltar, e até nem todos voltam, a gente sabe disso. Mas é o tempo também de gerar para esses pais essa mesma expectativa que gera na vida das crianças. E eu acho muito importante o público em geral saber que a Prefeitura de Belo Horizonte tem toda uma infraestrutura para esses pais. Então, quando descobre um problema com criança, eles fazem um trabalho intenso com essa família, de tentar consertar. E só quando não consegue consertar aquela família que recomenda o abrigamento. E muitas vezes, quando chega ao abrigo, aí que cai a ficha. Os pais percebem, meu Deus, nossa situação, perdemos a guarda dos filhos. Então, isso é estímulo para consertar a própria vida deles, né? E eu pergunto para a senhora, a senhora tem muitos anos de trabalho como médica, compartilhou que trabalhou também, ou trabalha com pessoas com HIV. O que a senhora observa, até dessas próprias crianças? A maior contaminação de HIV vem pelas drogas, sexo, devido... Como que a senhora observa essa... Bom, eu fico feliz de ter a oportunidade de falar disso, porque além do trabalho com os meninos de rua, que depois meninos em risco social em abrigos, esse trabalho contínuo faz 26 anos. Mas teve um intervalo de 11 anos, quando eu também era encarregado da Clínica do Senhor da Conceição, onde internamos pessoas com AIDS. E a grande dominante situação era heterossexual, pai e mãe de família. E isso que o público tem que saber. Hoje em dia, uma pessoa pega a infecção, demora 10 anos, não manifesta nada, nem sabe que tem isso. Talvez o casal está sendo completamente fiel, mas antes de se conhecer, um deles infectou sem saber. Então, quando começa a ter sintomas, passados 10 anos, vai no médico que também não sabe nada de AIDS, com sintomas que para mim, para qualquer voluntário nosso, seria óbvio. Ele veja marido, mulher e não pensa em fazer o teste de HIV. Então, quando eles ficam cada vez mais doentes, mais grave, finalmente alguém tem o bom senso, faz o teste e era AIDS o tempo todo. E aí é um outro problema que desencadeia, né? Quando foi que isso aconteceu? Houve uma traição, acusações, separações, violência. Casais fiéis, doutora?
Mas casais fiéis não é nem tipo porque eles houve uma traição ao longo do casamento, mas e os exames que nós temos que fazer, os pré-nupciais? Ali não dá para detectar? Não é obrigatório. Agora, hoje em dia... Porque na nossa igreja, no curso de noivos, nós orientamos a todos os noivos que façam os exames pré-nupciais. Não podemos obrigá-los, mas é uma orientação assim, fidedigna para que eles façam para fim de minimizar situações futuras. Um exemplo simples, doutora Irene, foi um casal que uma vez nós cuidamos, não fizeram os exames pré-nupciais. Então, durante anos e anos, a moça tomou ali o anticoncepcional, efeitos colaterais incríveis, né, por causa da questão hormonal, engordou, manchas na pele, outras situações. Na hora que eles disseram assim, ó, vamos ter filhos, anos de casado, descobriram que o marido não podia ter filhos. Quer dizer, passou por tudo aquilo ali, se tivesse feito o exame antes, né? E aí, nesse caso, como a senhora diz, porque a gente vê muita gente com uma vida pregressa, aí já com envolvimento sexual, às vezes sem a devida proteção, né? Eu até pergunto, no exame de HIV que é feito, ali, se o vírus seria incubado, a expressão é essa, ele detecta ou não? Sim. Depois de infectar com o vírus, dentro de uns 2 meses, já o teste vai ser positivo o resto da vida, sim. E hoje em dia tem o teste rápido. Não precisa esperar 30 dias de angústia para o resultado sai. E, inclusive, tem um programa a nível mundial que o Brasil aderiu para todo mundo fazer o teste. Qualquer idade, ser humano faz o teste, descobre. Porque hoje em dia tem tratamento para não evoluir para AIDS. E a mãe que toma o remédio não vai passar vírus para o bebê. E nesse caso de aconselhar casais, é melhor saber isso, enfrentar isso com a ajuda do seu pastor ou padre da sua igreja católica, enfrentar isso juntos e lidar com isso. Eu fiquei sabendo de um casal que eles casaram e na noite de núpcias ele contou que ele tinha o vírus. Ele não tinha dito antes. Ele não tinha coragem antes. Não teve. De medo de perder ela, sim. E aí ela acabou ficando com ele. Eles não tiveram nenhuma relação e 3 meses depois ela faleceu. Você lembra desse caso? Nossa, agora não estou lembrado não, então, mas complicado. É porque eu fiquei pensando, se eu tinha escutado de você me contando, então foi uma outra pessoa que me contou. E são situações que a gente precisa analisar antes de entrar até num relacionamento. Sim, não é verdade? Mas a senhora vê que as pessoas, está tudo muito evoluído, muito avançado, mas as pessoas estão usando essa evolução, esse avanço, ou elas estão com medo desses avanços? O que a senhora observa na prática ao longo desses anos? Eu fico muito triste porque depois de 30 anos de epidemia, a ignorância é geral. A senhora disse aí, até os médicos não sabem nada. Exatamente. Só dessa amostragem aí já complica, né? As pessoas acham que comigo não tem nada a ver. E tem sim. Então, a meta a nível mundial é o seguinte, todo mundo fazer o teste. Pensa bem, se todo mundo fazer o teste, ninguém sabe, mas deve ter no mínimo uns 600 mil pessoas no Brasil que têm o vírus e não sabem. 600 mil? 600 mil pessoas estão andando por aí e não sabem. E com o vírus incubado você pode fazer um tratamento já? Sim, claro. No dia que descobriu o vírus, começa o tratamento. Então, testou, tratou, e aí que vamos eliminar. Não vamos ter mais epidemia no mundo. Se todo mundo que tem o vírus descobre e toma o remédio, não vai passar para seu parceiro sexual, não vai passar para o filho, não vai passar para ninguém, e vamos acabar com isso. Dona Irene, agora, a senhora como idealizadora de um projeto tão grande, e eu posso dizer até tão ambicioso como esse, como implementar essa cultura de saúde na vida das pessoas, visto que o desnível social ainda é grande, o acesso até à cultura, como a Carol diz, ainda para muita gente é limitado, como desenvolver? Geralmente é um a um. Eu não acredito em campanha grande que vai mudar a cabeça, comportamento de ninguém. Tem que ser um a um. Os meninos, agora meninos de abrigo, eles vêm comigo e fazem um check-up. E a primeira pergunta, como é que está? E sempre fala, estou bem. E eu falei, ótimo, porque quando você acha que está bem, é que deve fazer um check-up, uma checagem.
Muito pouca gente no Brasil tem esse costume, só vai no médico quando passa mal. Verdade. Especialmente homem. É Mas verdade, homem é verdade. Pior do que É um mulher. fato, Então, infelizmente. os meninos nos abrigos, eles vêm, faz check-up todo ano comigo. Agora, os pais deles e os adultos em geral não têm este costume. E se tiver, os postos de saúde não vão dar conta de fazer um monte de check-up na pessoa que se sente bem. É verdade. Porque eles estão correndo atrás de quem passa mal. É verdade. Eu acho que vai ser Tá a questão apagando de... incêndio. Vai ser a questão de toda uma geração de crianças que crescem com essa ideia que eu me sinto bem, minha esposa está cheia de doenças, vou fazer check-up, vou descobrir, não é? Doutora Vacinas Irene, e testes. para a gente estar aqui caminhando para o encerramento do nosso bate-papo, eu queria fazer uma pergunta para a senhora, mais no nível social da coisa. A gente está vendo aí que a AIDS, né, o vírus, ele é transmitido por doença sexual. É uma doença, um DST, AIDS, né? Uma doença sexualmente transmissível. Ali pelo contato sexual. Quando a gente fala dessa prevenção, a senhora disse que a senhora acredita no 1 a 1, como que a senhora vê esse tempo que a gente está vivendo hoje, onde a cultura é de que ninguém é de ninguém, o sexo é livre, a gente pode ir novelas incentivando ali você ter muitos parceiros. Você é dono do seu próprio corpo. Você é dono do seu próprio corpo, você faz o que você bem quiser, o que você bem entende. Isso não é a contramão dessa cura para fugir dessa epidemiologia aí, não? Primeiro, eu sou da opinião que novela não incentiva nada. Ótimo. Simplesmente Nós reflete também. o que é a realidade. É ou não é? Para mim é. E segundo, eu sou uma pessoa de profunda fé. Meu alicerce é minha fé. E teve um button que ganhei num congresso que diz: se você acha que AIDS é castigo de Deus, você não conhece meu Deus. Porque meu Deus e Jesus Cristo é de perdão, de amor. De amor. E não de isso pode, isso não pode. Não é, a fé cristã não é uma lista de regras, isso pode, isso não pode. No grupo que eu participo, falamos que é um acontecimento. Os discípulos conheceram Cristo e foram influenciados. Eu conheci um médico que me mostrou um grupo dele, que eles tinham esse lema, que somos um grupo de profissionais de saúde e queremos exercer a profissão dentro do que nós entendemos ser cristã. E eu não tinha pensado nisso, a minha fé não era importante. Mas quando ele falou isso, tocou a mim. Quer dizer, eu me encontro 1 a 1, eu com esse médico, e mudou a minha vida. E vai ter que ser assim, 1 a 1. Vai encontrar alguém e com essa pessoa vai te inspirar. Isso, a gente pode influenciar, né? quem a gente pode tocar, não é verdade? E o mais importante não é isso está errado, aquilo está errado. O mais importante é qualquer coisa, Deus perdoa. Você veja os obreiros do Jocum, Jovens com a Missão, tem histórias horrorosas, mas conta abertamente tudo o que fizeram. Por quê? Porque acredita no perdão de Deus. Mas isso não isenta as consequências que vamos ter. Às vezes uma pessoa fez uma má escolha, ela vai ser perdoada por Deus, mas às vezes ela vai E assim sofrer mesmo a Deus vai te consequência. dar a força para lidar com Isso. essa consequência que agora é parte da sua vida. Então vamos fazer as escolhas certas. Isso, e vamos influenciar. Esse é o trabalho que a gente faz aqui no De Tudo Um Pouco, ouvindo esse clamor, É ouvindo verdade. essa instrução, mas também sendo aí apaixonados por essa ideia aí, como da doutora Irene Adams, que falou aqui pra gente. Doutora, muito obrigado pela presença aqui no nosso De Tudo Um Pouco. Foi Muito ótimo. obrigada Deus pela abençoe. oportunidade de E- alcançar seu público. Numa palavra final da senhora, como que o pessoal de casa que às vezes se interessa pelo assunto, pode ajudar, pode contribuir de alguma forma com esse O essa mais visão? importante de tudo, porque sustentar um trabalho disso não é fácil. Pode ligar para a gente, o 3444-3877. Certo. Pode visitar nosso site. Precisamos demais de voluntários. Voluntários, olha lá. Precisamos de doador mensal. Mesma maneira que você faz o dízimo na sua igreja, separa. Cada mês eu vou mandar Uma isso oferta para o projeto, difícil. uma oferta para garantir a continuação do projeto Amor. Não é? Certo. Então pode visitar nosso site ou ligar para nosso telefone. Ficaria muito grata por poder falar isso para o seu público. Isso, não. Esse é o privilégio é nosso de poder abraçar essa ideia tão genuína, tão preciosa que nós aprendemos aqui. Amar
as crianças não é só curar, ajudar a curar ali quem já foi contaminado com o vírus da AIDS, mas é o trabalhar na fonte, é ali nas crianças, implementando ali uma nova cultura na vida delas, que é esse projeto maravilhoso. E você? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.